Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Meu nome é Raquel Moreira, eu faço parte aqui da equipe do VarStation. Sou uma mulher parda, tenho o cabelo cacheado, estou usando óculos e também uso uma camiseta preta com bolinhas brancas e estou em um fundo branco. Bom, falando um pouquinho mais sobre o nosso evento de hoje, né? Esse webinar que a gente se propôs a fazer é sobre o tema sequenciamento do SARS-CoV-2, aplicações, mutações e impactos, um tema muito importante e relevante para esse momento em que nós estamos vivendo. E quem se propôs a participar aqui hoje com a gente foi o Fernando Rivadavia. Ele é biólogo pela Universidade de São Paulo, mestre em genética de plantas pela Universidade de Tóquio, Japão, e nos últimos 20 anos ele tem trabalhado em empresas de biotecnologia apoiando aplicações de sequenciamento de DNA e RNA, tanto nos Estados Unidos, Canadá e em toda a América Latina, e com foco em tecnologia de sequenciamento de NGS nos últimos 14 anos. E ele tem trabalhado na Illumina há aproximadamente 5 anos como especialista em sequenciamento para a América Latina. Eu gostaria aqui de dar as boas-vindas ao Fernando, agradecer por ele ter topado participar desse webinar para falar aqui com a gente. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela e o Fernando também já pode começar. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. Perfeito, então vamos começar. Muitíssimo obrigado a todos por essa oportunidade de falar com vocês. Agradeço muito a participação e tempo de vocês. Então, como disseram na introdução, sou Fernando Rivadavia, trabalho na Illumina já há 5 anos. E o tema de hoje, então, vamos falar um pouco de SARS-CoV-2, sequenciamento de SARS-CoV-2, sequenciamento genômico para questões de vigilância, tá? Então, deixa eu diminuir a tela aqui. Ok, vamos lá. Então, claro, todo mundo sabe tudo que tem acontecido esse último ano, essa pandemia, algo inusual para todos nós. O que eu não sei se todos sabem, lá no início da pandemia, um dos pontos mais importantes que tem afetado muito do que tem acontecido depois foi o sequenciamento do genoma viral. Né, o descobrimento do SARS-CoV-2 foi feito através do sequenciamento do genoma do vírus. Isso foi feito em janeiro, lá em Wuhan mesmo, na China, com uma máquina Illumina, com o MiSeq da Illumina. O que foi feito? Um método chamado metagenômica, onde foi extraído RNA total de uma amostra de plasma de um paciente que estava com a doença na época misteriosa, ainda sem nome. Foi sequenciado esse RNA total do plasma humano e com isso foi montado um genoma inteiro de um vírus novo que foi nomeado depois SARS-CoV-2. E isso foi feito justamente uma máquina MiSeq da Illumina, e esse método já é muito utilizado há vários anos, a metagenômica shotgun, que ele chama. Então, sequencia tudo que está presente numa amostra, é o que a gente chama de um ensaio sem hipótese, ou livre de hipótese. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Vamos sequenciar tudo que tem lá dentro e ver o que aparece. Tá? Isso permitiu não só desenhar testes de PCR, por exemplo, para fazer detecção do vírus, seja PCR ou PCR em tempo real, que virou o normal, né, o principal método para fazer, então, detecção do vírus, positivo ou negativo em pacientes. Então, várias empresas pegaram essa sequência genômica viral e, com isso, geraram múltiplos kits diferentes ao longo do ano. E também o desenvolvimento de vacinas, né? Duas das vacinas principais no momento, o da Pfizer e da Moderna, são vacinas de RNA. Não só são as primeiras vacinas de RNA aprovadas para o humano, mas a coisa mais incrível de se pensar é que eles geraram essas vacinas sem nunca ter tido o vírus dentro dos seus laboratórios, dentro das suas empresas. Eles simplesmente pegaram a sequência desse genoma viral e, a partir dessa sequência, buscaram regiões, testaram RNAs diferentes, com modelos em ratos, e com isso desenvolveram as suas vacinas sem nunca ter crescido o próprio vírus no laboratório. Então, não usa vírus desativado, não usa vírus transgênico com o gene do spike do SARS-CoV-2. Simplesmente com a sequência viral foi possível desenvolver essas duas vacinas. Uma coisa fantástica. Agora, antes de lançarem as vacinas todas, que já foram aprovadas em diferentes países do mundo, outro tema que surgiu, teve bastante importância lá para meados ou final do ano passado,
foi a questão de co-infecções. E começaram a perceber em hospitais que, às vezes, uma pessoa aparecia com sintomas de SARS-CoV-2, fazia um teste de SARS-CoV-2 e dava negativo. E depois, ao fazer teste de influenza ou outros vírus respiratórios, aparecia que era outra doença respiratória, às vezes nem vírus, às vezes era bactéria, às vezes fungos. E uma coisa muito importante também, que viram que o nível de mortes por SARS-CoV-2 era muito maior quando tinha uma co-infecção com algum outro desses patógenos respiratórios. Então, isso foi muito importante para tratamento de pacientes, de saber se eles tinham mesmo SARS-CoV-2 ou outro vírus, ou se de repente tinham co-infecções. Esse foi um tema muito importante meados a final do ano passado. E depois, no finalzinho do ano passado, tivemos a explosão, o início da explosão de variantes, começando pela variante inglesa, que foi detectada em dezembro. E agora esse é o tema principal, né, da pandemia, sequenciar todas essas variantes diferentes, saber quais estão circulando, onde que estão circulando e tentar entender os efeitos dessas variantes todas que já estão circulando, né? E claro que entender o que significa, né? Que são mutações importantes em regiões importantes que vão de repente gerar resistência a alguma das vacinas presentes, alguns dos tratamentos presentes. De repente são mais infecciosas, essas variantes diferentes, de repente até aparecem como falsos negativos em alguns testes de PCR. Então entramos numa nova era de vigilância agora que está super importante nessa pandemia, né? Essa variante assustou muito, essa variante inglesa, e logo em seguida vimos variante sul-africana, a variante brasileira, que eu não sei se todo mundo sabe, infelizmente ela foi detectada no Japão e não no Brasil, né? Porque na época a nossa rede de vigilância não estava bem desenvolvida. Agora sim, estamos desenvolvendo muitos laboratórios pelo Brasil, vamos falar um pouquinho mais disso um pouco mais adiante, a vigilância genômica do SARS-CoV-2. Então foi um susto tremendo em dezembro, quando surgiu a primeira variante inglesa, e continuamos sob o risco não só dessas variantes que já conhecemos se espalharem mais ainda, mas de surgirem novas variantes, né? Porque basicamente quanto mais pessoas são infectadas pelo vírus, maior a probabilidade de surgirem variantes novas. Cada novo paciente de SARS-CoV-2 é uma placa de Petri de evolução do vírus, especialmente se a pessoa tem algum problema imunológico, onde o vírus pode sobreviver durante várias semanas, vários meses até, e ir se adaptando, gerando novas mutações antes que o organismo consiga combater e eliminar o vírus do corpo, né? Então, ainda estamos discutindo muito, então, quanto que essas variantes diferentes têm ou não efeitos sobre as vacinas diferentes do mercado. Parece que até agora, por sorte, todas as variantes novas não vão criar problemas para as vacinas que já estão no mercado, quer dizer, elas vão continuar imunizando contra todas essas variantes, o que não significa que isso vai continuar no futuro com outras possíveis variantes, infelizmente. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas variantes. É engraçado como rapidamente virou corriqueiro popular as variantes, né, os nomes das variantes B1117, B1351, P1. Aliás, como biólogo molecular, uma coisa interessante dessa pandemia para mim tem sido ver o quanto se popularizou sequenciamento de próxima geração, principalmente NGS, e termos, né, como RNA mensageiro das vacinas. Outro dia minha mãe mesmo estava falando em RNA mensageiro. Eu falei, nossa, quando que eu imaginei que minha própria mãe ia estar falando em RNA mensageiro um dia? Então é interessante ver o quanto que a pandemia tem educado o mundo em termos de novos temas e especialmente sistemas de biologia molecular, que acho que foi super interessante. Então, como eu estava falando agora há pouco, essas novas linhagens têm surgido, estamos detectando cada vez mais linhagens diferentes, preocupantes, e o medo é que elas vão seguir evoluindo, nós vamos continuar vendo novas mutações perigosas e que elas talvez sejam resistentes mesmo a alguns dos medicamentos, algumas das vacinas que vão surgir. Uma coisa interessante que a gente tem visto, no entanto, é que tem tido uma convergência de mutações, linhagens diferentes convergindo em algumas mesmas mutações.
E isso levanta um tema super interessante para laboratórios que estão fazendo apenas testes por PCR, para detectar mutações específicas. Estamos chegando num ponto onde já tem tantas linhagens, tantas mutações já presentes, que não é mais possível você detectar uma linhagem fazendo um teste PCR para uma, duas, três ou poucas mutações. Realmente, a vigilância genômica, sequenciando o genoma inteiro do vírus, é a única maneira garantida de conseguir realmente identificar as linhagens diferentes, saber qual linhagem está presente num paciente específico, por exemplo. Então, como eu estava falando também, algumas linhagens, como a linhagem inglesa, já foi provado que ela se espalha mais rápido e infelizmente também causa mais mortes em pacientes. Ainda as outras linhagens talvez não esteja tão claro ainda isso, mas é muito provável, especialmente a linhagem brasileira. E a Illumina lançou já 4 kits desde o ano passado capazes de sequenciar o genoma inteiro do SARS-CoV-2, mas nós vamos nos focar nessa apresentação num kit específico chamado COVID-seq. O COVID-seq foi lançado em meados do ano passado. O COVID-seq faz tanto detecção como vigilância. E no início, meados do ano passado, quando foi lançado o kit, o objetivo principal ainda era a detecção, né? Saber quem era positivo e negativo, fazer screening de grandes números de pessoas, de pacientes. Mas com o tempo, esse kit, o uso desse kit tem evoluído, as pessoas estão usando cada vez mais para vigilância. Por quê? Porque o kit gera o genoma inteiro do vírus independente. Né? Se vai usar só para dizer se está presente ou se vai usar para vigilância. Então, para fazer vigilância, como eu estava falando agora, é super importante ter a sequência completa do vírus para saber realmente qual a linhagem que está presente. Então, um pouquinho mais adiante, eu vou focar mais nesse kit COVID-seq. E, novamente, por que é tão importante a vigilância? Já falamos questões de tratamento de pacientes, de vacinação, mas também tem toda a questão de saber quais variantes estão presentes onde, né? Em uma cidade específica, num país, ou mesmo dentro de uma escola, dentro de um hospital. Por exemplo, tiveram vários casos, empresas, hospitais, escolas, onde várias pessoas apareceram infectadas. A grande pergunta nessas horas foi uma infecção que ocorreu dentro daquele local? Isto é, uma pessoa infectou a outra? Ou essas pessoas trouxeram infecção de fora? Por exemplo, um hospital, isso é uma questão crítica, né? Saber se está tendo contaminação dentro do próprio hospital, de paciente para enfermeiro, para médico, para visitantes, etc. Ou se, de repente, 2, 3, 4 pacientes trouxeram essas infecções de fora quando eles vieram para o hospital. Isso, dependendo da resposta, isso vai alterar totalmente a maneira como o hospital vai botar regras, de sim ou não, de visitação, de aparamentação dos funcionários, etc. Né? Então, super importante identificar essas variantes, saber a quais linhagens pertencem, através do sequenciamento genômico. Então, vamos focar um pouquinho mais agora no kit COVID-seq. Como eu estava falando, o COVID-seq foi lançado no ano passado, ele obteve foi o primeiro e ainda é o único kit de NGS aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para uso emergencial para detecção. Mas, como eu estava falando, além de detecção, nós também temos a opção de usar esse kit para vigilância em módulo de investigação. E desde que foi lançado, então, já testamos o kit em todas as máquinas de Illumina, ele funciona em todas as máquinas, já otimizamos o protocolo, vamos falar um pouquinho da temperatura de anelamento, otimizamos também comprimentos de leituras diferentes. Então, vamos ver um pouquinho mais. O kit em si, ele, como eu estava falando, ele pode ser corrido em todas as máquinas Illumina. O número de amostras por corrida vai variar, claro, de acordo com qual máquina vocês escolherem, qual flow cell vocês escolherem. Cada flow cell tem uma capacidade diferente de correr mais ou menos amostras. Então, aqui nós temos um número aproximado de amostras por corrida, o custo aproximado em reais e a cobertura genômica aproximada. Essa é uma questão super importante. Então, muito importante ao comparar corridas diferentes, feitas por pessoas diferentes, laboratórios diferentes, kits diferentes até, essa questão de cobertura. Então, nós recomendamos de maneira super conservadora, inicial, laboratórios começarem sequenciando o vírus a 2500x. O que significa isso? Sequenciar o genoma do vírus 2500 vezes
para garantir que a gente não só está detectando todas as bases corretamente, como possivelmente detectando mutações presentes em baixa quantidade, em baixa frequência. Então, essa é só uma recomendação inicial, dependendo do laboratório, pode otimizar para correr mais amostras por flow cell, baixando o custo por amostra, por exemplo. É uma questão, cada laboratório, o que precisa, dependendo do objetivo também, né? Se quer só ver uma visão superficial do genoma, ou se quer ver, buscar variantes mais raras, pode optar por aumentar ou diminuir essa cobertura. Então, esses números que estão aqui, esses valores em reais, é aproximado de acordo com essa validação que cada laboratório pode fazer com esse kit. Então, o importante é que o kit corre em qualquer máquina Illumina, e a grande vantagem desse kit é o custo por amostra, que realmente é o mais baixo do mercado comparado com qualquer outro kit. E o protocolo também é relativamente simples, vou mostrar daqui a pouquinho, tá? O kit consiste de 98 pares de primers, amplificando o genoma inteiro do SARS-CoV-2, e além disso ele contém também 11 pares de primers para detectar controles RNAs mensageiros, que a gente usa como controle endógeno da reação, para saber se realmente, né, funcionou ou não. Com esse kit, se vocês tiverem o equipamento maior de todos, que é o NovaSeq, e automação de preparo de biblioteca, de extração, daria para correr até 3.072 amostras a cada 24 e 36 horas. Sabemos que a maioria dos laboratórios não tem essa capacidade toda, por isso que eu mostrei no slide anterior que é possível sim correr em qualquer máquina Illumina. Quanto tempo vai demorar o preparo de amostras? Depende, se estão preparando 16 amostras, 96 amostras, 48 amostras, se tem alguma máquina para fazer automação de extração, por exemplo, para montar o PCR, para fazer o preparo de biblioteca. Dá para ter várias máquinas, ou usar uma única máquina, dependendo do número de termocicladores ou das pipetas multicanal que tiverem. Esse preparo de amostra pode variar entre 1, 2, talvez 3 dias, dependendo do laboratório. O protocolo é super simples, tem que começar com uma extração de RNA, e esse é o único reagente que não está incluído no kit. Vocês escolhem qual kit de extração querem trabalhar. Nós já testamos 2 que recomendamos, que é os da Zymo Research e da QIAGEN. Extração, claro, é importante. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Qualidade de extração é bastante importante. Se tiverem um kit de extração de RNA viral, geralmente os resultados são melhores. Daí, a partir da extração de RNA, nós vamos começar com uma extração de uma conversão a cDNA. Então, a partir desse passo já está tudo incluído no kit, tem os reagentes para fazer a transcrição reversa. Depois, o PCR multiplex, amplificando em 2 pools por amostra, os amplicons cobrindo o genoma inteiro do vírus. Depois, nós vamos cortar esses amplicons em pedacinhos menores, usando um protocolo que talvez algum de vocês já conhece, o protocolo Nextera. Isso ajuda a dar uma uniformidade de cobertura muito boa no genoma final. E depois nós vamos sequenciar escolhendo o sequenciador de preferência com a flow cell de preferência, de acordo com o número de amostras que nós quisermos correr por vez. Um fator muito importante, além da qualidade de extração, é a carga viral. Independente do kit que vocês escolherem, independente se é COVID-seq, independente se é outro kit, claro, se vocês tentarem sequenciar uma amostra com uma carga viral muito baixa, isto é, com CT muito alto no PCR em tempo real, vai ser mais difícil obter uma sequência completa para o vírus. O que começa a aparecer é dropouts, vai ter regiões, amplicons que vão desaparecer, que não vão ser sequenciados. Então, se a extração for muito boa, se colocar menos amostras por corrida, pode ser que vocês obtenham resultados bons com CTs acima de 30, mas no geral recomendamos correr amostras com CTs abaixo de 30. E isso vale também qualquer máquina, qualquer kit. Então, depende da estratégia do laboratório. Se o objetivo é sequenciar, sei lá, 5% de todas as amostras positivas, então vamos escolher as amostras que sejam bem positivas, com uma carga viral bem alta, para evitar problemas. Já, se eu tenho um grupo de amostras, de 20 amostras, que eu preciso sequenciar todas, independente se a carga viral é alta ou baixa, talvez tentar separar essas amostras, correr as amostras de alta carga viral juntas, as amostras de baixa carga viral juntas, colocando menos amostras com baixa carga viral numa flow cell, para aumentar a cobertura. Então, tem estratégias diferentes que a gente pode ajudar vocês na hora de correr para tentar melhorar os resultados. Tá, mas essa recomendação é independente de kit ou máquina. Tentem sempre usar amostras com alta carga viral, isto é, com CT abaixo de 30.
Então, nós modificamos algumas coisas no protocolo. O kit COVID-5, os primers utilizados, são os mesmos de um protocolo, talvez alguns de vocês já conheçam, chama Arctic. Esse protocolo foi desenvolvido já no ano passado, em fevereiro ou março, se não me engano, versão 3, acho que já estava disponível em março. Nós percebemos, otimizando internamente, que a temperatura inicial de anelamento recomendada naquele protocolo, de 65 graus, não funcionava tão bem comparado com 63. Com 63, a gente vê uma uniformidade de cobertura de genoma bastante melhor, então uma recomendação relativamente nova que nós estamos dando aos nossos clientes. Então, como vocês podem ver aqui, tem menos áreas com queda de cobertura genômica ao utilizar 63 graus. Tá? Isso é no PCR multiplex. Outra coisa que nós percebemos, leituras mais longas em paired end sequencing. Não sei se todo mundo é familiar, mas uma coisa legal do sequenciamento Illumina é que dá para sequenciar das duas direções, com primer forward e reverse. E, historicamente, nós sabemos que isso gera alinhamentos muito melhores na hora de fazer, seja genoma de vírus, bactéria, humano, planta, fungo, etc. E aqui a gente viu a mesma coisa com o genoma do SARS-CoV-2. Ao fazer leituras paired end, a cobertura genômica tende a ser mais alta, mais uniforme, especialmente quando a gente for para coberturas mais longas. Leituras mais longas. Então, agora, a nossa recomendação principal tem sido 2 por 100, 2 por 150 na hora de sequenciar. E isso afeta o número de amostras por corrida. Então, nós fizemos até uma tabelinha aqui para ajudar a orientar os clientes. Já lançamos um technical note para ajudar os laboratórios a decidirem, dependendo do tipo de leitura que estão fazendo. Se é leitura mais curta, de 36, 50, 75 bases, até 2 por 150 nós recomendamos para esse kit. Nós recomendamos, de acordo com cada tamanho de leitura, um número total de leituras diferente para cada amostra. E, de novo, esse é para dar aquele valor super conservador de 2.500x da cobertura de genoma viral, do genoma viral. Tá? Isso é só para começar, um primeiro momento, primeiro teste, depois fique à vontade de validar outros valores se quiserem. Mas, de qualquer forma, correndo 2 por 150, isso é um total de 300 bases, nós vemos que dá para colocar mais amostras por flow cell, o que baixa o valor, o custo por amostra do sequenciamento. E daí, análise. O que eu faço com aqueles dados todos? Bom, a boa notícia é que a Illumina já lançou vários aplicativos de análise para SARS-CoV-2 e todos são grátis. Vocês podem entrar e usar grátis na nossa nuvem BaseSpace. Nós vamos focar num aplicativo aqui que chama COVID Lineage App, utilizando o Dragon, que é a nossa plataforma de aceleração de análise. Então, o Dragon COVID Lineage App é um aplicativo muito legal, que acelera, então, faz a análise do SARS-CoV-2 muito rápido, são alguns minutos por amostra, e ele utiliza dois softwares já disponíveis na rede, que é o Pangolin e o Nextclade. Então, o Pangolin é mais para assinar a linhagem de cada amostra, e já o Nextclade é mais para filogenia e identificar as mutações específicas de cada amostra. Então, utilizando esse aplicativo grátis, que funciona para qualquer máquina Illumina e para qualquer um dos 4 kits que nós já lançamos, não só para o COVID-Seq, inclusive até já vimos que funciona com alguns outros kits também, mas é importante, se correu o genoma de SARS-CoV-2 em sequenciador Illumina, dá para usar esse aplicativo grátis, e ele vai gerar uma identificação de linhagem, indicar qual é a probabilidade daquela linhagem estar correta, e vai dar também a cobertura, né, a porcentagem de bases do genoma que foram cobertas completamente. Vai ter outras tabelas também, outros gráficos indicando, então, mais informações sobre a filogenia do vírus sequenciado para cada amostra, quais as mutações identificadas, onde estão localizadas. Vai ter gráficos indicando a cobertura média viral. Então, por exemplo, nessa amostra aqui, a mediana foi 5.400x de cobertura do vírus. Dá para ver se tem algum amplicon faltando ao longo da sequência. Inclusive, tem até uma visão individual por amplicon, dá para ver se teve algum amplicon que teve cobertura mais baixa, para entender, né, se teve dropout com amostras, de repente, com CT muito alto, com baixa carga viral. Então, em conclusão, sequenciamento genômico tem se tornado uma ferramenta muito importante nessa pandemia, fornecendo
informação não só para identificar linhagem, para saber, então, possíveis tratamentos, entender melhor como estão funcionando ou não as vacinas para essas linhagens diferentes, entender se testes de PCR diferentes também vão funcionar ou não para as linhagens diferentes, tá? E para entender melhor como que o vírus está se espalhando, se está contaminando mais pessoas ou não, linhagens diferentes, como é que estão se comportando na vida real, né? E o COVID-Seq é o kit mais recomendado para essa aplicação, basicamente pelo protocolo relativamente simples, pelo custo por amostra muito baixo, pela possibilidade de poder correr então em qualquer máquina Illumina. É possível automatizar o preparo de biblioteca com máquinas diferentes, em várias empresas diferentes que têm robôs já com os protocolos feitos para poder correr COVID-Seq. Vocês podem variar questões como comprimento de leituras, número de leituras por amostra, fazendo a otimização do laboratório, a validação que vocês quiserem para mais ou menos amostras, com coberturas maiores ou menores. É super flexível nesse sentido. E os dados vocês podem analisar ou com o nosso software grátis, o Dragon COVID Lineage App, ou com qualquer outro software. E não sei se vocês viram, nós temos aplicativos também grátis que vocês podem utilizar para já fazer o upload para a base de dados, como o GSAID, o SRA e outros. Tá bom? E o que mais? Última coisa só, além do COVID-Seq, nós temos outros kits também disponíveis para fazer sequenciamento genômico com algumas diferenças. Antes de falar dos kits, só lembrando então, Shotgun Metagenomics, aquele primeiro método que eu falei lá no início, como foi descoberto o vírus SARS-CoV-2. É uma aplicação, então, super interessante, livre de hipótese para descobrir vírus novos ou linhagens novas até também, e ver co-infecções, também é uma ótima maneira de ver co-infecções, mas geralmente é uma aplicação que requer muito sequenciamento, e geralmente sai mais em conta sequenciar em sequenciadores maiores como NextSeq ou NovaSeq. Tá? Pode ser feito em máquinas menores também, mas menos amostras por vez, e com custo por amostra um pouco mais alto. Agora, entre os 4 painéis que a Illumina lançou desde o ano passado para SARS-CoV-2, 2 painéis são de amplicons, 2 são de enriquecimento. O que significa? Amplicon é PCR multiplex, como o COVID-Seq que nós vimos. COVID-Seq eram 98 pares de primers, mas tem um painel também com a química AmpliSeq, onde são 247 pares de primers, também em 2 pools, amplificação multiplex. Esse kit só sequencia SARS-CoV-2, ele não tem controle endógeno humano. Esse seria talvez um bom kit para projetos menores, algum laboratório que queira correr até 96 amostras. É um kit que talvez seja uma boa ideia. Já o COVID-Seq, pelo custo por amostra e pelo tamanho do kit, é mais adequado a laboratórios que vão correr talvez projetos um pouco maiores. E os dois, de qualquer forma, os 2 kits têm protocolos relativamente simples e rápidos. Enriquecimento, como funciona? Não é PCR, são sondas de hibridização que capturam as sequências do SARS-CoV-2 e pescam essas sequências do total para depois sequenciar. É um protocolo um pouco mais longo e, na verdade, esses 2 kits que aparecem aí, o RVOP e RPIP, eles não servem para sequenciar apenas o SARS-CoV-2. O RVOP é um kit que nós lançamos no ano passado que ele detecta até 40 vírus respiratórios diferentes. Ele tem sondas para capturar genomas completos de até 40 vírus respiratórios. Então, esse kit especificamente é muito bom para laboratórios que querem saber se uma amostra, primeiro, é positiva para SARS-CoV-2 ou se é positiva para algum outro vírus respiratório, ou se é positiva para mais de um vírus respiratório, se tem co-infecção. Então, o RVOP é um painel que nós recomendamos para laboratórios investigando vírus respiratórios que estão interessados na questão de co-infecções também. Depois, o outro painel, RPIP, é um pouco maior. Ele vê não só vírus, como fungos e bactérias respiratórias também. Então, é uma visão ainda mais ampla, ele ajuda a laboratórios a entender se, de repente, a infecção que o paciente tem, se não é SARS-CoV-2, que organismo é, seja vírus, fungo ou bactéria, ou se tem uma co-infecção de vírus com bactéria, vírus com fungo, fungo com bactéria, etc.
Esse kit ele não sequencia genomas inteiros desses organismos, exceto 3, SARS-CoV-2, influenza A e influenza B. O resto é só detecção, presença ou ausência. Mas, além de tudo isso, o RPIP também tem mais de 1.200 sondas para detectar marcadores de resistência a antibióticos. Então, mais de 1.200 marcadores de resistência a antibióticos. Então, um kit realmente com uma visão um pouco mais ampla de detectar vírus, bactéria e fungos e possíveis resistências a antibióticos. Tá? Então, são 4 painéis diferentes, com objetivos um pouco diferentes. Vocês podem escolher dependendo realmente qual é o objetivo de cada laboratório. E o número de amostras por corrida vai variar de novo, de acordo com a máquina, com o kit, mas todos os kits podem ser corridos em todas as máquinas de Illumina e podem ser analisados com aquele aplicativo do Dragon COVID Lineage App. Perfeito? E isso conclui a minha apresentação. Podemos passar para perguntas e só lembrando aqui embaixo também meu e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail depois com alguma pergunta específica, com mais informações de algum dos kits que eu falei, fiquem à vontade. Mas temos, acho que, um pouco de tempo sobrando aí para perguntas ao vivo, se quiserem. Isso mesmo, muito obrigada, Fernando, pela apresentação. Bom, eu vou lendo aqui as perguntas que já foram enviadas no chat. E, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir mandando também. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi da Joyce. Ela perguntou assim, se o número de amostras por flow cell independe do kit utilizado, ou esse número é apenas para o kit COVID-SEC? Essa tabela serve tanto para o COVID-SIC como para o AmpliSIC. Para os outros 2 painéis não serve, por quê? Os outros 2 painéis estão olhando uma quantidade de patógenos muito maior. Agora, se serve para outros kits de outras empresas, provavelmente sim, porque o tamanho do vírus não muda, né? 30 mil bases, então se você quer a mesma cobertura, vai ser no final o mesmo número de amostras. Então, esse número apenas reflete esta cobertura genômica. Para chegar nessa cobertura, vocês precisariam desse número de amostras. E, de novo, vocês podem mudar isso, se não quiserem uma cobertura tão alta, ou se quiserem uma cobertura mais alta, isso é super flexível. Certo, muito obrigada pela resposta. A gente recebeu aqui no privado uma outra pergunta também. A pessoa pergunta qual o custo por amostra para o painel e preparo de biblioteca para o sequenciamento do vírus. Então, eu coloquei aqui o custo do COVID-SIC, que eu acho que é a melhor solução mesmo para a vigilância. Se alguém quiser preço específico dos outros painéis RVOP, RPP ou AmpliSIC, por favor, me mandem um e-mail, vou botar de novo meu e-mail. A gente pode discutir e ver individualmente, dependendo de qual máquina vocês tiverem, qual flow cell quiserem correr, o número de amostras, a gente ajuda a orientar vocês qual que é a melhor opção. Certo, obrigada pela resposta. A Cíntia, ela perguntou, Fernando, o Nextera Flex é o kit utilizado no COVID-SIC? Eu não tenho uma resposta oficial para isso, mas pelo que eu vejo pelo protocolo, é sim. Vocês sabem como é que funcionam essas coisas das empresas, né? Como o que acontece lá dentro do R&D, no desenvolvimento, muitas vezes nós não ficamos sabendo os detalhes. Provavelmente é o Nextera, exatamente como vocês já conhecem em campo, talvez com algumas pequenas modificações, mas pelo que eu estou vendo no protocolo, parece idêntico. Oi, Cíntia, tudo bem? Quanto tempo? A gente teve uma outra pergunta aqui da Anete. Ela perguntou quantos clientes já existem no Brasil fazendo essa técnica, ou seja, usando esse kit. Muito obrigado por perguntar, porque eu ia falar sobre isso e esqueci. Eu não sei te dizer o número exato, mas já temos vários laboratórios correndo. E uma boa notícia que nós tivemos essa semana é que já tivemos clientes correndo no iSeq, no MiniSeq, no MySeq, NextSeq 550, NextSeq 2000. No Brasil só não tivemos ainda o NovaSeq, mas isso já está sendo corrido em outros países. Então, e no Brasil, laboratórios como a Fiocruz, por exemplo, é um dos laboratórios que adotou o COVID-SIC. Temos outras redes de sequenciamento genômico já adotando o COVID-SIC também, mas são pelo menos, deixa eu ver, bom, são pelo menos 8 redes, acho que 7 ou 8 redes de laboratórios. Não vou dizer que são 8 laboratórios, porque algumas dessas compras foram feitas em rede. Então, tem alguns laboratórios que compraram, talvez uns 4 ou 5 compraram só para eles, por enquanto, e outros compraram para redes inteiras de laboratórios. Então, sim, já temos isso
funcionando em vários laboratórios no Brasil, com muito sucesso, inclusive já laboratórios validando com quantidade de amostras a mais para baixar o custo por amostra, com primers diferentes também, adicionando primers diferentes para tentar coisas diferentes. Isso é a critério de cada laboratório que quiser. Excelente, muito obrigada, Fernando. A gente teve uma pergunta aqui bem interessante da Marina. Ela pergunta como você vê o campo da vigilância genômica no Brasil? Eu venho atrasado. Eu estou trabalhando com isso já então, desde o ano passado, quando a gente lançou o kit COVID-19, que a gente estava falando, nós precisamos fazer vigilância, isso é super importante. Mas na época, né, quer dizer, a maior preocupação era a detecção, né, saber se era positivo ou negativo, quem tinha, quem não tinha. Acho que só entendemos realmente a população, o país, a questão crítica de vigilância, quando surgiu aquela primeira variante na Inglaterra. Acho que o mundo inteiro acordou naquele momento para o risco que são essas novas variantes e a importância da vigilância. Então, antes disso, já vinha ocorrendo um pouco de vigilância no Brasil, mas infelizmente poucos laboratórios. Agora, acho que realmente, desde o início do ano, que o Brasil e outros países acordaram para a importância real de vigilância. Então, antes tarde do que nunca, né? Mas que bom ver que finalmente eles estão realmente percebendo que é importante saber com qual linhagem estamos trabalhando e a questão mesmo que eu falei, que essa linhagem importante brasileira, que foi detectada, infelizmente, no Japão, né, com um brasileiro viajando para lá, antes de ser detectada aqui, e entender a importância dessa variante para o que estava acontecendo em Manaus e o que está acontecendo agora no resto do país inteiro, né? São questões críticas que nós precisamos ter esse controle. Nós temos laboratórios no Brasil com sequenciadores, temos a capacidade, temos o conhecimento, só falta implementar mais mesmo e expandir, mas já está ocorrendo. Obrigada, Fernando, pela resposta. Tivemos uma outra dúvida aqui. Qual a apresentação do kit COVID-SIC em termos de número de amostras? Há a versão para até 96 amostras? Boa pergunta. O kit, no momento, está para 3.072 amostras. É um kit bastante grande. Muitos laboratórios acham que, de repente, não serve pelo tamanho do kit, mas pelo custo por amostra que nós vimos, que é tão mais barato que qualquer outro kit no mercado, a gente tem visto que mesmo se comprar o kit e usar só metade, às vezes um terço, vale a pena comparado com outros kits. Mas a boa notícia é que nós lançamos há pouco tempo um guia de alicotagem do kit. Então, por exemplo, algumas dessas redes que nós estamos conversando, eles estão alicotando o kit e compartilhando entre vários laboratórios. Mas estamos insistindo muito internamente na Illumina e vamos ver se em breve a gente consegue um kit de 96. Mas é uma questão que a gente tem levantado muito dentro da Illumina e eu espero que em breve a gente tenha, sim, uma versão de 96. Mas qualquer dúvida, de novo, aí está meu e-mail. Se alguém acha que não tem capacidade de usar 3.072 amostras, converse conosco, mande um e-mail que a gente tenta encontrar alguma alternativa. Excelente. A gente tem uma pergunta aqui que está no chat, que ela é um pouquinho mais longa, daí se você quiser ler ela por aí, que ela é dividida em várias partes, é a da Ana Beatriz. Uma boa tarde, Fernando. Compartilhamento dos dados de sequenciamento de GC e SRA só estão disponíveis para os kits de enriquecimento e metagenômica? É automatizado? E qual a vantagem de fazer esse compartilhamento direto? O kit Dragon COVID Lineage App funciona para qualquer sequenciamento de SARS-CoV-2 feito em máquina Illumina, aparentemente. Eu não posso garantir para todos os kits de outras empresas, mas já vimos que para alguns sim. Então, seja metagenômica, os 4 kits da Illumina que eu falei, pelo menos para esse sim, vocês podem usar o Dragon COVID Lineage App para fazer análise. Depois, para fazer o upload dos dados, sim, vocês podem utilizar os aplicativos tanto GC como SRA para fazer esse upload direto. Qual a vantagem? É facilidade, né? Já tem uma app que você já clica, já faz o upload automático, facilita bastante, né? Não ter que ir para os websites diferentes e encontrar onde que está o botão para fazer, então é só questão de facilidade mesmo. Estou vendo uma outra pergunta aqui da NET, como você enxerga essa migração das técnicas de microbiologia automatizada para detecção de resistência para um kit como esse usando Biomol? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Migração das técnicas de microbiologia automatizada para detecção de resistências. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas acho que talvez comparando com PCR, então, de ver mutações específicas versus NGS, onde já vê o genoma inteiro e todas as mutações. Se eu entendi a pergunta, a diferença realmente
tradicionalmente a gente vê mutações por PCR, mas aí você não vê a linhagem inteira, né? Então, como eu estava falando, como está ocorrendo uma convergência, às vezes, de mutações, você só fazendo PCR para ver se a mutação está presente, muitas vezes não vai te dizer qual das linhagens você está trabalhando, qual está presente. Então, a questão de vigilância genômica é poder ver realmente todas as mutações que estão presentes para poder identificar aquela linhagem corretamente. Espero que tenha respondido a pergunta corretamente. Se você quiser comentar aí no chat também, Anete, ou então se você quiser ligar o áudio, a gente está habilitando também, para caso alguém quiser fazer algum outro comentário. Sim. Oi, Fê, tudo bem? Oi, tudo bem, todo mundo? Minha pergunta foi assim, eu vi que você tem um kit que faz, além de todo esse sequenciamento, consegue detectar alguma resistência aos antibióticos. Então, eu queria entender, falando de mercado mesmo, como é que você vê essa migração? Falando como alguém que sempre trabalhou na área de vendas, que trabalhou com biologia molecular, conheceu o NGS nos primórdios dele e trabalhou agora recentemente com a área de microbiologia. Então, a automação na microbiologia é algo que ainda também não tem em todos os laboratórios, mas tem muito. E vem num kit como esse, eu queria entender de mercado mesmo, assim, o que você enxerga dessa migração, essa facilidade ou não. Eu penso em termos de quanto isso ainda vai ter para ser feito aqui no Brasil, sabe? Essa parte de microbiologia, como muitas áreas no Brasil e no mundo, às vezes são um pouco conservadoras, já estão acostumadas a fazer algo de uma certa maneira há muitos anos e tem sempre resistência à mudança, né? Como qualquer área. Para a resistência de antibióticos especificamente, tradicionalmente, o que tem que fazer? Tem que cultivar a bactéria, esperar crescer, botar em várias placas de Petri e daí testando os antibióticos diferentes, né? Que é uma maneira que, se tem um paciente que está lá sofrendo com infecção bacteriana, esperando crescer bactéria, esperando fazer esses testes todos, isso é crítico, né? Então, se a gente pensar... Cada minuto é crítico, em todos os sentidos. E um kit como esse, eu vejo um mercado enorme pela frente. E eu queria entender isso em termos de custo. Eu acredito que seja mais uma vantagem de venda mesmo para você oferecer. Olha, meu equipamento vai fazer isso com o kit. Era essa a minha pergunta, entende? Esse kit permitiria ter uma resposta muito mais rápida e já para todos os marcadores antibióticos de uma vez, de resistência a antibióticos, perdão. E uma questão que eu vejo que muitos laboratórios às vezes não consideram, eles falam, mas o custo desse kit é um pouco mais alto do que o custo de fazer o método tradicional. E não, eles esquecem de levar em consideração, mas e o custo do hospital? Do paciente que está lá 3, 4, 5 dias a mais na UTI, né? Porque não tem uma resposta para saber qual antibiótico tratar o coitado do paciente, né? É exatamente esse o ponto. Quando você parte do tradicional já para o automatizado, nessa área, você já sai de 2, 3 dias para tipo 16, 18 horas. E num kit como esse, acredito, como você falou, 2, 3 dias de preparação e também já sai o resultado. Então, esse tipo de resposta vai mudar em muito, né? O como você vai ter isso no mercado, eu penso em vigilância. E esse kit especificamente dá para correr, por exemplo, no MiniSeq, que tem uma flow cell rápida, que corre em 5 horas. Então, dá uma resposta muito mais rápida. Se o objetivo é ter uma resposta rápida, não vamos fazer sequenciamento longo, vamos fazer sequenciamento mais curtinho e preparo de biblioteca, dá para fazer em algumas horas, preparar durante o dia, por exemplo, botar para correr à noite, no dia seguinte volta, já tem um resultado. Incrível, achei incrível. Né? Muito obrigada. Isso, grande prazer. E outra coisa outro tema onde surge muito essa questão sempre, na questão de doenças hereditárias, por exemplo, um monte de questões de doenças genéticas, onde dificilmente as pessoas levam em consideração, às vezes, o custo que é de UTI para crianças que nasceram com algum problema, que não se sabe qual que está tendo algum problema logo depois que nasceu, ou de repente está tendo problemas ao longo de toda a infância, até se descobrir qual que é a mutação, a doença que está presente. Ou no sequenciamento, no genoma inteiro, às vezes pode sair caro ainda, já barateou muito comparado com anos atrás, um exoma, mas pensa no custo a longo prazo para essa família, para essa criança, versus... É a mesma história, então, com a questão de antibióticos, sequenciamento de bactérias. A gente consegue ter uma resposta rápida de qual bactéria está presente, qual vírus está presente,
se tem co-infecção, para saber como tratar esse paciente, qual linhagem está presente, saber isso rápido, né? O tempo economizado, o dinheiro economizado de tratamento daquele paciente e evitando mortes, né? Em muitos casos. Questão crítica mesmo. Então, lembrar que não é só o custo dos reagentes do kit, né? O custo total para o paciente, para o hospital. Exatamente. Mais uma vez, obrigada pela resposta. A Nete aqui também agradeceu pela sua resposta. E, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum comentário para fazer, a gente ainda tem alguns minutos finais até encerrarmos o evento. E eu gostaria de agradecer a você, Fernando. Acho que é muito bom a gente parar alguns minutinhos assim da nossa tarde para poder aprender um pouco mais sobre esse tema. E, bom, acho que não temos mais nenhuma dúvida, né? A Luciana comentou aqui no chat: equipe Fiocruz Amazônia, a todo vapor no protocolo da Covid-19. Parabéns para eles. Legal. Ela também comentou aqui: Fernando, como é feito o cálculo da cobertura genômica de acordo com o número de amostra por flow cell? Essa tabelinha que eu mostrei aqui, onde, de acordo com o tamanho da leitura, nós recomendamos um número de leituras total de frente por amostra para chegar naquele 2.500x de cobertura. Então, nós temos um technical note, tem um link aqui, eu sei que é difícil copiar, então, se vocês quiserem, manda um e-mail para mim que eu mando esse technical note para vocês com essa informação. E antes que eu esqueça, eu também queria agradecer a todos aqui pela presença, aos colegas da VarStation, ao pessoal que colocou perguntas aí, a Nete, Cíntia, beijos, saudades. E muito obrigado a todos pelo tempo e pela paciência. Nós é que agradecemos. Obrigada também, pessoal, por vocês terem participado, interagido aqui com a gente. Foi muito bom termos esse tempo. Até mais, pessoal. Muito obrigada, Fernando, mais uma vez. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.